Quem aqui já exerce algum cargo de liderança? Levanta a mão. Por incrível que pareça, todos nós exercemos um cargo de liderança. Em algum nível da nossa vida, nós exercemos algum cargo de liderança. Quem é pai aqui? Você exerce um cargo de liderança. Quem é mãe aqui? Você exerce um cargo de liderança. Quem são os filhos que estão aqui? Você exerce um cargo de liderança. Quem está vivo aqui? Você exerce um cargo de liderança e de influência. Em todos os ambientes que nós estamos inseridos. Então, irmão Dimas, por gentileza, compartilhe aqui nossa apostila, o nosso material com os adultos. Nós fizemos 37 impressões e tem mais uma que eu deixei ali por cima que não está encadernada. E nós vamos... A primeira matéria da nossa escola de líderes é uma liderança com propósito, que é um briefing, um overview, um resumo desse livro aqui, Liderança com Propósito, do Rick Varri. Quem já leu esse livro? Liderança com Propósito, do Rick Varri. Então, esse livro, ele foi escrito por um pastor, baseado na vida de Neemias. Neemias, ele foi um copeiro do rei que assumiu uma missão que inicialmente não era para ele, mas ele foi lá e conseguiu concluir aquela missão em tempo recorde, conseguiu concluir com êxito. E tudo que Neemias passou, oposição. Você acha que liderança recebe oposição, sim ou não? Então nós vamos aprender a como liderar, nós vamos aprender como orar, nós vamos aprender como planejar outras pessoas que fazem parte da nossa liderança, nós vamos aprender a projetar, nós vamos aprender a lidar com nossos opositores, nós vamos aprender a resolver conflitos, nós vamos aprender a como resistir às tentações, nós vamos falar aqui o segredo do sucesso baseado no livro de Neemias, e como esse líder mantém esse sucesso, como ser um grande líder, e o principal, que é o 12º ponto, é liderando ao modelo de Jesus Cristo de Nazaré. Nosso maior exemplo de liderança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Inicialmente nós vamos falar muito sobre Neemias, e nós vamos utilizar a base do livro de Neemias para que nós possamos discorrer inicialmente sobre a nossa escola de líderes. Amém? Estão comigo? Vamos aprender aqui a liderar. Quem quer liderar aqui com propósito? Quem quer liderar com êxito aqui? E quem quer liderar conforme a palavra do Senhor está nos orientando? Conforme a palavra do Senhor. Então, nós vamos falar sobre esses 12 pontos, tá? Formação de um líder, o líder que ora, planejamento do líder, um líder motiva outras pessoas, um líder projeta, o líder lida com seus opositores, o líder resolve conflitos, o líder é tentado, o segredo do sucesso, o líder mantém o sucesso, como ser um grande líder e liderando ao modelo de Jesus, tá? Todos os nossos módulos, eles terão exercícios práticos. Essa é a nossa aula online, e do meio para o final vou explicar como é que vai ser as aulas online, o trajeto que nós vamos fazer, tá? O acompanhamento que nós vamos fazer são 180 dias, ou seja, são 6 meses de escola de líderes, todos os sábados, depois da consagração de 7 às 8, tomamos café de 8h30 às 10, a nossa escola de líderes. Pastor, eu já fiz escola de líder, eu preciso fazer de novo? Você vai fazer uma reciclagem, você vai se atualizar por alguns temas. Nas nossas escolas passadas nós não tínhamos esse tema que eu vou dar nesse mês de janeiro, e nós não tínhamos também nada sobre inteligência emocional. Para liderar com propósito, esse líder, ele precisa ser formado.
Todo líder, ele precisa ser formado. E liderança, a gente acha que é um dom, mas liderança é aprendido. Diga-se, liderança é algo que eu posso aprender. Algo que nós podemos aprender. Abra, por gentileza, a sua Bíblia. Nós vamos usar muito a Bíblia e a apostila, tá? No livro de Neemias, no capítulo 1 mesmo. Neemias, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: Palavra de Neemias, filho de Acanias, no mês Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província e estão em grande miséria e humilhação. Diga assim: os que sobreviveram estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelos fogos. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando, orando diante dos deuses dos céus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a sua aliança e misericórdia, para com aqueles que se amam e guardam os teus mandamentos. Estejam teus ouvidos atentos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje eu faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu poder, com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento os seus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu santo nome. Faze o que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Diga assim: nada acontece até que haja um líder. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: nada acontece até que haja um líder. Nada acontece até que haja um líder. Pastor Brunner, quando nós olhamos na história, a história do mundo, ainda não acontecia um movimento de direitos civis nos Estados Unidos, até que o homem Martin Luther King fez um discurso dizendo: eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. E a partir daquele sonho, começou-se o movimento de direitos civis nos Estados Unidos. O programa espacial da NASA quase não existia, até que o presidente John F. Kennedy disse: vamos colocar um homem na Lua antes que termine essa década. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que tudo acontece através de uma liderança. E também a liderança, ela tem esse poder, ou de trazer algo à existência, ou de firmar algo, ou de destruir também. E o mundo hoje, o nosso mundo, ele precisa de líderes
que andem segundo a vontade e a palavra do Senhor. Líderes que consigam ouvir a voz de Deus. Líderes que sabem o que é necessário ser feito. Líderes que têm esse discernimento de espírito. Porque em tempos de crise, em tempos de crise, a liderança profética é que vai prevalecer. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. Quando você vê a história de José, José começa a liderar por quê? Porque nele havia o Espírito Santo de Deus. E Deus levou ele em lugares para que ele treinasse a administrar quando não tinha recurso e quando o recurso era de forma abundante. Ser um bom administrador quando tem dinheiro é fácil. Agora, ser um bom administrador quando não tem recurso é um verdadeiro desafio. Quando não tem dinheiro. E sabe quem liderava assim dentro dos nossos lares? Sabe quem? As nossas mães. Que faziam as comidas com o que tinha dentro do lar. Fazia canja de salsicha. Hoje é moda comer vatapá, vatapá de frango. Mas tempos atrás, quem inventou o vatapá de frango é que não tinha condições de comprar o camarão. Quando acabava o café, a mãe ia lá e pegava o quê? A erva cidreira, pegava o chá, o matinho, fazia um negócio lá, chá de capim-santo, olhava para a geladeira, só tinha aquilo lá, daquilo lá ela fazia um negócio e dava para as crianças comer. Ou seja, ela começava a liderar e administrar os recursos que ela tinha. E por que eu preciso liderar de acordo com a vontade do Senhor? Porque se eu for fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Se eu honro aquilo que Deus está me colocando no início, ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Todos nós queremos ser pai de multidões, sim ou não? Queremos. Mas para chegar a pai de multidões, a gente começa com um discípulo. Com uma família. Depois nós vamos para a segunda. E a cada família que você passa a discipular, você começa a ter experiências. E com essas experiências, Deus vai enviando mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. Quem está me entendendo aí? Então, nada acontece até que haja um líder. E quando nós falamos em liderança, nós estamos falando em influência. Por que eu falei que a maioria de nós somos líderes? Porque nós exercemos influência. E essa influência, ela pode acontecer dentro da nossa casa. Os pais influenciarem seus filhos. E é bonito quando a gente vê os filhos indo todos na direção do sacerdote. É lindo de ver. É lindo de ver, mas a maioria dos filhos é o quê? É oposição ao pai, são mal educados, são desobedientes, são mal criados, não querem obedecer, acham que sabem de tudo e não sabem de nada. Os jovens que estão aqui nessa manhã, se submetam à liderança do pai de vocês e da mãe de vocês. Ah, pastor, mas eu sou crente, a minha mãe é desviada. Se submeta à liderança do seu pai e submeta à liderança da sua mãe. Você não vai pecar, mas você deve se submeter à liderança dos seus pais. Porque liderança é sobre influência. Existem pessoas que exercem cargos, sim ou não? E eles querem ser autoritários. E liderança não tem a ver com essa imposição. Claro que existem alguns momentos que o líder lhe direciona. O líder direciona, sim ou não? O líder deve direcionar. Só que o líder tem que saber o caminho. A influência, ela vai terminar quando lá na frente a gente não vê resultado. Porque tem pessoas também que são muito carismáticas, sim ou não? Liderança também não tem a ver com carisma.
Deus chamou pessoas gagas para liderar uma nação. Pessoas que não sabiam falar. Pessoas que no seu começo eram tímidas. Pessoas que não queriam estar na frente de uma batalha. Que deram todo tipo de desculpa possível. Mas no perfil daquela pessoa, Deus foi lá e usou ela poderosamente. Diga assim, porque liderança não tem a ver com carisma. Liderar é influenciar. E essa influência, nós lemos aqui no Salmo de número 1. Ela é exercida dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da empresa que nós trabalhamos. Nós somos influenciados de alguma maneira. E seria bom que se eu e você fôssemos influenciados pela palavra do Senhor. Sim ou não? Sim. Tem pessoas que não conseguem dizimar e ofertar. Aí você fala, por quê? Aí começa a dizer, não, é porque eu assisti o Caio Fábio. Ou seja, foi influenciada por uma pessoa. Por que você dizia, não, eu escutei o pastor Marco Bruno? Foi influenciado por uma pessoa. Deus, ele fala aos nossos corações? Fala aos nossos corações. Mas ele usa pessoas para transmitir aquilo que ele quer falar. Quem está me entendendo aí? Liderança é influenciar. E o apóstolo Paulo, quando ele fala bem assim, sejam meus imitadores, da mesma maneira que eu imito a Cristo, ele estava ciente que ele era uma influência para aquelas pessoas que queriam seguir o Evangelho. Quando ele fala para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor. E por que na palavra e na conduta? Porque não adianta eu liderar só pela palavra. Só eu falar, vamos fazer, e eu não arredo meu pé para fazer. Não, vamos fazer isso, eu não saio do lugar. Vamos chegar cedo, eu chego atrasado. Vamos orar a Bíblia, vamos ler e orar, e eu não leio e não oro. Vamos fazer isso, eu não estou praticando. Essa liderança, geralmente, ela acaba muito rápido. Por quê? Porque depois não se sustenta com a credibilidade. Ninguém acredita no que a pessoa fala. Você conhece algum líder assim? Fala bonito, a voz parece de locutor de rádio, bonita, a voz de veludo que você ouve, mas que você conhece, que você conhece a vida daquela pessoa, e aquilo que ela fala não condiz com a realidade, e você não segue essa pessoa, tudo que ela fala você não dá tanta atenção assim. Você conhece alguém desse jeito? E nós precisamos ser líderes, que nós vamos falar e vamos agir na mesma sintonia. Porque se eu falo A e estou fazendo B, a gente está indo no caminho de uma liderança errada. Quem está me entendendo aí, diga graças a Deus. Liderança não tem a ver com carisma, tem a ver com caráter. Tem a ver com o caráter. O caráter é o principal dentro de uma liderança. Pastor, não sei falar, você aprende. Pastor, não sei me posicionar, você faz um curso de oratória, faz um media training, pega umas aulas com o Alexandre. Pastor, não sou organizado, você consegue se organizar, você consegue aprender técnicas, aprender ferramentas. Agora, mudança de caráter, meu irmão, é o que é mais trabalhoso dentro da transformação do ser humano. Por quê? Porque eu começo a mexer com a pessoa. Eu começo a mexer com o perfil natural daquela pessoa. Eu começo a dizer para ela, a mostrar para ela um novo modelo, que até então, até chegar na igreja, ela não tinha percepção daquilo. Por exemplo, mentira. Se a gente aprendesse desde as nossas casas que mentira era errado, a gente não mentia. Se a gente soubesse dos danos da fofoca, a gente não fofocava.
Se nós soubéssemos o poder da palavra, a gente nunca iria abrir a nossa boca para falar mal do próximo. Nós iríamos declarar e profetizar sobre a vida dele. Mas como a gente ainda não tem acesso a essa palavra maravilhosa, a gente não sabe. E esse processo de transformação de caráter, ele começa a acontecer nas nossas vidas. E é necessário uma intervenção divina para nos ajudar. Diga assim, liderança não é carisma, é caráter. Pastor, e por que liderança? A liderança ela não é carisma. Porque o carisma lá na frente, um pouquinho mais na frente, eu posso falar bonito que for aqui, mas se amanhã ou depois eu adulterar, quem é que vai me seguir? Um cara carismático, mas adúltero. Quem é que segue cara carismático, adúltero? Na verdade, a igreja, quando o pastor cai no adultério, a igreja, todas as igrejas que eu vi o pastor caindo, a igreja sumiu. Por quê? Porque pode falar bonito que foi, ninguém volta a acreditar. Quem está me entendendo aí? Quem está me entendendo? Quem não estiver entendendo, fale, pastor, não estou entendendo nada, que a gente volta desde o começo. Quando nós falamos sobre perfis comportamentais, alguém já sabe aqui o que é perfil comportamental? Perfil comportamental é a maneira que você é. Às vezes, quando você é muito ignorante, quando você olha para os outros de cima para baixo, você tem um perfil provavelmente parecido com o perfil do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um perfil colérico. Você pode acompanhar aí na sua apostila, na página 6. Ele tinha um perfil colérico, que é a mesma coisa que um perfil dominante. E quais são os pontos fortes? Quando nós falamos sobre perfis, Paulo era colérico. Qual é o ponto forte de um colérico? Determinação, habilidade de liderança e praticidade. Pontos que precisam ser trabalhados na vida de um colérico: egocentrismo, intolerância e impaciência. Pedro era sanguíneo, a mesma coisa que um influente. Pontos fortes: comunicativo, resilientes, adaptáveis e entusiastas. Pontos que precisam ser trabalhados: impulsividade, falta de atenção e superficialidade e exagero. O mundo está acabando e o sanguíneo está dizendo, vai dar tudo certo. E o mundo está desmoronando na cabeça dele. Moisés era melancólico. Moisés era um cara conforme, organizado. Pontos fortes: lealdade, dedicação e sensibilidade. Pontos a ser trabalhado: egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. Abraão era fleumático. Pontos fortes dos fleumáticos: equilibrados e confiáveis. Pontos que precisam ser trabalhados: lentidão, resistência a mudanças e indecisão, que também é um estável. Agora você imagina uma pessoa que é um pouquinho lenta, trabalhando com aquele que é um pouquinho acelerado. Se essas pessoas não se conhecerem, elas vão se matar. Por quê? Porque o estável vai estar na estabilidade dele e ele anda devagar, pensando, analisando. O influente e o dominante querem o quê? Praticidade. Alguém sabe qual é o meu perfil aí? Quem acha aí? O que é que você acha que é o meu perfil? Influente. E o que mais? Nós temos tudo isso aqui dentro da gente. Se a gente tiver só um perfil, a gente fica doido. Todos esses 4 perfis a gente tem em algum momento da nossa vida. Dependendo da circunstância, cada um deles se aflora. Mas tem a predominância natural. Eu preciso identificar isso, porque se eu não me conheço, eu não vou conhecer as pessoas que eu estou liderando. Aí eu vou colocar aquela pessoa
que deveria estar no aconselhamento, eu estou colocando ela no evangelismo. E no evangelismo você pode desse jeito evangelizar? Morrendo desse jeito? Não tem como. E você percebe que a chamada de Deus, ela é muito específica. Geralmente o influente, ele está pregando, o influente, ele está pastoreando, o dominante está pregando, está pastoreando, está evangelizando, porque ele gosta do quê? De resultado, ele gosta de ver gente, ele gosta de ver a igreja florida. Ele vai para a rua, ele vai orar, ele vai para a vigília, ele vai para a madrugada, ele vai para o joelho no chão. Para ter o quê? Resultado. O estável e o conforme, até a oração dele é diferente. Quando ele começa a orar, ele diz assim: Senhor, faz a tua vontade. Senhor, eu nem sei porque eu estou aqui, mas eu vim pelo Senhor. É sempre dependendo de Deus. E todos os perfis, não existe perfil bom e perfil ruim. Todos os nossos perfis, Deus usa de uma maneira peculiar e extraordinária. Nós vimos aqui 4 líderes em 4 momentos da história que fizeram o extraordinário. Sim ou não? Sim. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Moisés e Abraão. Nós estamos estudando aqui Abraão, sendo um homem completamente obediente. Tu imagina se Abraão fosse dominante e influente? Passou 1 ano da promessa que Deus disse que faria, rapaz, ele estava doido. Ele estava doido, porque toda hora ele falou: e aí, Senhor, aquela promessa que o Senhor me fez? E aí, Senhor, está de pé ainda aquela que eu vou ser pai de nações? E aí, Senhor? Quem está me entendendo aí? Glória a Deus. Depois, se nós tivermos tempo, eu vou dar uma aula só sobre isso aqui. Só sobre perfil comportamental. Você vai se entender e você vai entender o seu próximo. E você vai ver que não existe nada que a gente não possa melhorar. Nós sempre podemos melhorar. O nosso perfil natural podemos melhorar. Podemos adaptá-lo àquilo que Cristo quer. No natural a gente é arrogante, sim ou não? Sim. Orgulhoso, sim ou não? Sim. Prepotente, sim ou não? Sim. E na maioria das vezes, quando o orgulho está muito em cima, a gente acha que a gente é o melhor de todo mundo. E o orgulho está no meio da igreja, tá ou não tá? Tá. E quando eu consigo trabalhar isso, trazendo a humildade, o caráter de Cristo, eu consigo transformar o meu caráter, a minha vida. Quem está me entendendo? Reputação é o que as pessoas dizem que você é, o caráter é o que você realmente é. Líderes têm uma boa mensagem digna de ser lembrada. Líderes bons têm um estilo de vida digno de ser considerados. Líderes bons têm uma fé digna de ser imitada. A liderança pode ser aprendida. E no momento em que nós deixamos de aprender, deixamos de ser líderes. E aqui é um grifo meu. Existe uma grande diferença entre ser um homem de Deus e o homem que Deus usa. O homem que Deus usa, às vezes pode não ser um homem de Deus. E o homem de Deus certamente é aquele que Deus usa. Pastor, qual é a diferença de um homem de Deus e o homem que Deus usa? O homem que Deus usa devido às circunstâncias. Deus usa porque não tem ninguém ali naquele momento, ele usa aquela pessoa para pregar a palavra e para fazer salvação sobre aquela igreja. Mas não é que aquela pessoa que Deus usa é um homem de Deus. É completamente diferente. Porque o homem de Deus tem uma vida devocional, sim ou não? Tem uma vida particular pública, sim ou não? Sim. O homem de Deus não adultera. O homem de Deus não está metido em conflito. O homem de Deus não está em bar bebendo. O homem de Deus sabe a maneira de se vestir. A mulher de Deus também sabe. E o homem que Deus usa? Deus usa ele no domingo, ele entrega uma revelação para cá, um negócio para lá. Alguém ainda é liberto, transformado.
ele prega a palavra, o negócio acontece. Mas porque Deus quer fazer. Deus usou o quê? Uma jumenta para falar com um profeta. Deus pode usar qualquer um, até uma jumenta. Até uma jumenta Deus pode usar. Mas homens... E nós queremos com esse acompanhamento de 6 meses, devocional, jejum e oração, formar um caráter de Cristo em todos nós, porque eu também estou aprendendo. Mas que nós sejamos, primeiramente, homens e mulheres de Deus. Para ilustrar esse ponto, nós temos, eu escutei um testemunho de um pastor no Rio de Janeiro, que esse pastor, ele pregava que era uma beleza, meu irmão, ele pregava e o negócio acontecia, fluía, e chegou um momento em que ele estava no adultério, passou 2 anos no adultério, pastor Fábio, 2 anos no adultério, aí teve um dia que ele cansou, aí ele falou assim para Deus: Senhor, me humilha, eu vou hoje pregar na igreja tal, levanta alguém lá, não me deixa pregar, me humilha na frente de todo mundo, eu quero melhorar, eu quero me consertar, Senhor, e tal. Aí foi e fez a oração dele. Aí ele pegou o microfone, quando ele pegou o microfone, anunciaram o pastor, ele pegou o microfone e viu uma mulher marchando, aquela do coque, marchou, chegou na frente dele, botou a mão na cara e disse: meu servo, pregue somente a minha palavra, porque hoje eu vou salvar, hoje eu vou libertar, hoje eu vou batizar no Espírito Santo. Ele pregou e foi a melhor pregação dele até então, porque pessoas foram batizadas no Espírito Santo, gente foi salva e ele voltou todo feliz para casa. Ele estava voltando no carro, ele começou a perguntar-se: será que Deus aceitou o meu pecado? Porque eu pedi para ele me humilhar, ele me exaltou hoje? Ele repetiu isso várias vezes. Chegou em casa, fez uma oração, repetiu a mesma coisa. E quando ele estava deitado, não conseguia dormir de jeito nenhum. Virado para o lado de lá, ele sente um clarão descendo no quarto dele. Aquele clarão no quarto, alguém fala bem assim: põe-te de pé. Ele desce da cama, se coloca de pé. E aí, ele consegue visualizar a ponta de uma espada pegando fogo do ombro. E o ser falava para ele: se vira. E ele começava a virar. Quando ele vê de frente, e quem conta o testemunho é o próprio pastor, ele vê de frente um ser angelical com uma espada pegando fogo assim, ó. E ele fala bem assim: eu te espero no juízo final. Diga assim: existe uma diferença entre ser um homem de Deus e o homem que Deus usa. E a nossa preocupação com a igreja é que nós sejamos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus verdadeiramente. E Deus nos usar vai ser uma consequência desta santidade. Quem está me entendendo aí? Vamos avançar. Quando nós trazemos aqui a aplicação, por que nós estamos hoje investindo esse tempo em treinamento? Nesse tempo de acompanhamento devocional, voltando com nossos cultos de doutrina, deixando o nosso culto alinhado, de culto da hora nona, voltando às nossas redes aos sábados, inclusive hoje tem rede de jovens, lá na Márcio Betel, estão todos convidados e convocados para estarem lá. Inclusive quem está nos assistindo online aí, quem quiser, às 19 horas na Márcio Betel, Avenida São Domingo, número 499, no bairro de São Jorge, a nossa rede de jovens, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E por que nós estamos investindo esse tempo formando uma liderança? Exatamente por isso aqui, ó. Jesus alimentou as multidões, mas passou a maior parte do seu tempo dedicando-se a treinar líderes, porque a liderança pode ser aprendida.
Quando nós olhamos ali os 12 discípulos que foram escolhidos para ser treinados, tinha algum ali com a capacidade de liderar de forma extraordinária? Todo mundo tinha um problema, todo mundo estava em pecado, mas ele foi trabalhando durante um período de praticamente 3 anos na vida desses homens e mulheres de Deus, que se transformaram em homens e mulheres de Deus. E depois, quando Jesus foi aos céus, eles que continuaram a pregação desse evangelho. E é isso que nós queremos com esses cursos, com esse treinamento, com os aconselhamentos, que você se torne um homem e uma mulher de Deus. Aonde você estiver, que ali você seja uma bênção. Quem está me entendendo aí? Então, quando nós olhamos para a vida de Neemias, Neemias era copeiro de um rei. E o contexto histórico dessa palavra é que, e por que ele está dizendo, olha, quem não está morto, está na miséria, está na desgraça, Jerusalém está toda destruída, porque os judeus que estavam vivendo ali, eles haviam sido deportados para a Babilônia, que hoje é o Iraque. Eles foram, houve uma guerra, eles perderam a guerra, e eles perderam a guerra porque estavam em desobediência, estavam em pecado, estavam adorando outros deuses, e eles perderam essa guerra e viraram cativos, viraram escravos de um outro povo. E Neemias, nessa posição, ele era copeiro do rei. O que o copeiro do rei fazia? Naquela época, era muito difícil matar um rei. Difícil você chegar lá, a não ser que o rei tivesse em batalha, era a chance que tinha para matar ele. Mas se ele ficasse no palácio, a maneira que tinha de matar ele era envenenando. Então existiam muitas mortes por envenenamento. Então o que o copeiro do rei fazia? Ele provava a comida, tomava o vinho, o rei esperava um pouquinho. Se aquela pessoa não caísse na frente dele, ele ia e comia aquele banquete. Se aquela pessoa na frente dele caísse no chão, ele já sabia que estava dentro do palácio dele, alguém estava tentando matá-lo através do envenenamento. Então, o contexto histórico dessa palavra é exatamente isso. Então, o povo ele está indefeso, sem proteção, e os habitantes de Jerusalém eram vulneráveis diante dos ataques e das provocações. Deus realmente havia os abandonado, ou pelo menos deixado eles de lado, devido ao pecado. Diga-se, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Porque se eu e você estivermos em santidade, nós andamos em unidade com o Senhor. Aí a Bíblia diz, lá no Salmo de número 91, que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu e você não seremos atingidos. Que ao invés da maldição chegar a ti, chega a bênção do Senhor. Aí a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão. E a sua liderança vai ser uma liderança abençoada. A sua liderança vai ser uma liderança de paz, quando nós aprendemos esses princípios que nós estamos falando aqui nessa manhã. Então o povo naquela época estava indefeso e necessitava de alguém para reconstruir aqueles muros, reestabelecer a moral naquele lugar, colocar para fora os deuses estranhos, reconstruir aquelas muralhas, reestabelecer a motivação do povo, porque estava todo mundo cabisbaixo, estava todo mundo desanimado, estava todo mundo pensando em desistir, estava todo mundo dizendo, Deus nos abandonou de vez, não tem mais jeito dessa vez. Tradução Marcos Brunner 2024, a gente se lascou dessa vez, deu ruim. E aí Neemias, quando escuta como é que está esse povo, a Bíblia diz que ele chora, jejua e ora por muitos dias. Diga assim, ele chora, ele ora por muitos dias. Ele chora
ele ora por muitos e muitos dias. E ele começa a ter a sensibilidade das necessidades que via ao seu redor, e Deus viu o coração de Neemias, e o que ele viu o fez sorrir. Porque é muito fácil a gente orar no almoço, dizer para Deus assim, e a gente tem que orar dizendo: Deus, visita os órfãos, as viúvas e os necessitados. O difícil é a gente preparar um almoço e levar para essas pessoas. O mais fácil é a gente chegar lá: olha, o ar-condicionado da igreja queimou. O mais difícil é o quê, pastor? Queimou. Eu sei que um azinho desse custa aí 10 mil reais. Pega aqui 5 mil de oferta para ajudar na compra do ar. Ou pega aqui 10 reais. Ou pega aqui 10 centavos, porque é tudo que eu tenho. Quem está me entendendo aí? A gente vai esclarecer mais para frente isso. Neemias era digno de confiança. Neemias era um homem de boa reputação, e Artaxerxes lhe confiou a sua segurança pessoal. Exatamente porque se o copeiro tivesse envolvido num complô, o rei também morria. Então aquela pessoa que exercia aquele momento ali de provar os alimentos antes do rei se alimentar, era um homem de extrema confiança. Diga-se, era uma pessoa de extrema confiança. E quando a gente vê a história se desenrolando no livro de Neemias, quando Neemias ele adentra o recinto, o rei olha para ele e vê que ele está com um semblante triste. E ele faz uma pergunta: o que está acontecendo com você? Ou seja, para ser notado um semblante triste, a gente dá a entender que todos os dias Neemias estava como? Dá um sorriso aí para a pessoa que está ao seu lado. Só sorrir. Dá um sorriso aí para essa pessoa que está ao seu lado. Aí, irmão, vai. Diga assim: felicidade. A felicidade acompanha o líder. Se a gente exerce um ministério, exerce esse ministério triste, infeliz, desgostoso, esse ministério ele vai terminar de uma maneira muito rápida. Algo que era para durar 30, 40, 50 anos, vai durar até o quanto você aguentar humanamente. 2, 3, 4, 5, 10. Por isso que nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer. Quem está me entendendo aí? Então vamos lá, vamos avançando. Quando a gente vê Neemias chegando na presença do rei, o rei faz essa pergunta para ele, Neemias já tem tudo arquitetado. Quando ele pergunta e ele fala assim: olha, como é que eu poderia, rei, não estar triste? Se a minha cidade está destruída, se os meus pais, a terra dos meus pais, a terra dos meus antepassados, os mortos estão na rua, como é que eu poderia estar feliz numa situação dessa? E faz um apelo moral, mesmo para um rei ímpio. Naquela época, era preferível matar um homem do que se adulterar. Sabe por que o adultério era... A pessoa que adulterava morria apedrejada? Sabe por quê? Porque era preferível matar o homem para que a mulher ficasse livre e fosse tomada como esposa. Mesmo em
nações em que Deus não estava lá. Nações ímpias. Em nações ímpias, o adultério era colocado de lado. O respeito aos antepassados era colocado em evidência. O não adultério era colocado em evidência. Neemias, sabendo disso, ele apela exatamente em cima disso. Ele apela exatamente nessa pouca base moral que Artaxerxes tem. E aí o rei pergunta para ele: o que você quer fazer? O que é que eu posso fazer por você? E quando ele faz essa pergunta, aí líderes precisam estar preparados, precisam ter planos, precisam saber o que vão fazer, precisam ter uma direção, precisam ter um caminho, precisam ser claros na sua comunicação, precisam saber exatamente o que eles precisam. E Neemias foi falando: olha, eu gostaria de ir para Jerusalém, reconstruir os muros. Ele se moveu pelas pessoas que estavam passando necessidade e quis sair daquela fortaleza que estava em Suzã e fazer uma caminhada de mais de 1.600 quilômetros para chegar em Jerusalém. Olhe para esse líder que está ao seu lado em formação e pergunte assim: você está disposto a sair da sua zona de conforto para ajudar um povo que está indefeso, que está jogado no pecado, que está escravizado pelas drogas, que estão jogados pela rua? Pergunta aí: você está disposto a sair da sua cama bem gostosa, a sair do ar gelado e a olhar para fora seu velho poder, mas não agora para reconstruir mundo, mas agora para reconstruir vida, para reconstruir família, para reconstituir a palavra de Deus? Quem está me entendendo aí? Quem está disposto aí, irmão? Quem está disposto? Porque se você não estiver disposto a servir, talvez a liderança não seja para você. Se você não está disposto a servir, talvez a liderança não seja para você. Porque tem que existir uma disposição nossa para servir. Quando nós falamos em fazer o ID, nós estamos falando em o quê? Em serviço. Quando nós saímos da nossa casa pela manhã para vir fazer um curso, para vir fazer uma consagração, nós estamos falando em serviço. Quando nós vamos visitar alguém que está enfermo, nós estamos falando em serviço. Quando nós ajudamos o nosso próximo, nós estamos falando em serviço. E se você não quiser servir, vai ser muito difícil você exercer algum cargo de liderança. Vai ser muito difícil você ser uma liderança saudável. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Então Neemias, ele estava disposto a ir e se ofereceu a Deus, dizendo: Senhor, eu estou disposto a ir lá e a reconstruir aquele muro. E Deus deu para ele todas as condições para que ele pudesse fazer. Ontem nós recebemos uma revelação, minha pastora Socorro, e Deus falou exatamente o quê? A mesma coisa. Tudo que vocês se propuserem a fazer, nada será impedimento, não vai ter falta disso, não vai ter falta daquilo. Deus não disse isso? Exatamente, porque quando nós estamos dispostos a fazer, Deus está disposto também a nos ajudar, em enviar os recursos necessários, em abençoar as nossas vidas, em mudar corações, em colocar as pessoas certas no teu caminho. Quem está me entendendo aí? Então nós vamos agora nos dividir de 4 em 4. 4 adultos, tá? As crianças não participam dessa dinâmica. Rapidinho, gente. Rapidinho, de 4 em 4 aí. Nós vamos fazer um exercício em grupo. Na sua apostila. Acompanhe comigo aqui na página 11. Talvez você diga: eu não tenho dons, eu não tenho talento e eu não tenho o intelecto necessário.
No entanto, não é essa a pergunta que Deus está fazendo a você. Deus quer saber, Ele pode acreditar em você? Você tem caráter? Pastor, não tem um caráter, mas o seu caráter está sendo desenvolvido? Você é sensível com as pessoas? Você é digno de confiança? Ou tudo que você ouve, você fala para os outros? Deus pode confiar em você? Deus pode te chamar para uma missão? Ou você vai abandonar no meio do caminho? E por último, você está disposto? Nada acontece enquanto não houver quem providencie uma liderança para executar. Tudo pode ser edificado ou destruído de acordo com os líderes. Deus quer usá-lo como líder em seu lar, no seu negócio e na sua igreja. Você está disposto a deixar que Deus os use? Você está pronto para liderar? Pergunte para essa pessoa que está ao seu lado. Você está pronto para liderar? Se a resposta foi sim, você está pronto para liderar? Vê o que essa pessoa diz aí. Pergunta de novo. Você está pronto para liderar? Pergunte a resposta agora. O que ela vai falar? Sim ou não? Pergunte de novo. Você está pronto para liderar? Qual foi a resposta? Se a resposta foi sim, na verdade não está pronto ainda. Se a resposta foi não, essa pessoa está provavelmente preparada para liderar. Pastor, que loucura é essa? É. Porque quando eu digo eu já sei de tudo, eu não sei de nada. Porque a pessoa que sabe, ele diz assim, olha, tudo que eu sei se reduz a nada quando eu oro o Evangelho do Senhor. O homem que foi criado aos pés de Gamaliel. O homem que falava mais de um idioma. O homem que os seus discípulos eram homens que tinham recurso, que eram médicos, homens de influência. Ele disse, olha, eu não sei de nada. Tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, quando eu chego pertinho do Senhor, é reduzido a esterco. Pastor, eu não sei o que é esterco. É aquilo que se você mexer muito, fede mais. Eu quero refletir junto com você. E aí você vai respondendo aí na sua apostila, tá? Em grupo, aqui nessa parte, reflexões sobre liderança, vamos refletir. Vocês começam a fazer aí em grupo essas perguntas uns para os outros e você começa a responder aí na sua própria apostila. Por exemplo, você olha para uma pessoa e fala assim, Bárbara, você é sensível diante das necessidades que você vê ao seu redor? Ou você encontra tão envolvida com o que está fazendo que você não consegue escutar a voz de Deus? Aí eu iria mais a fundo. Eu iria perguntar assim, você é sensível diante das necessidades que você vê ao seu redor? Ou você está trabalhando tanto no que você está fazendo que você não tem tempo para ouvir a voz de Deus? O glória diminuiu, inclusive na live. Até na live o glória diminuiu. Vai, irmão, começa aí a perguntar um dos outros, é um trabalho em grupo. Nós temos 5 minutos para responder. Oito perguntas. Página 12, muda aí para a página 12.
Terminou aí? Dá não? Vai, mais 5 minutos então. Todas as 8 perguntas. Pode responder aí. Na página 12 tem assim, comunhão. Como cristãos, não podemos sobreviver sozinhos. Precisamos de pessoas que pensam como nós para crescer e prosperar. Os pastores e líderes, especialmente, precisam do apoio de seus amigos para seguir em frente. O NEF pode ser uma grande diferença no seu desenvolvimento de vida espiritual. Aí existem perguntas. Você faz parte de um NEF? Pastor, eu não sei nem o que é NEF. Núcleo de Evangelismo Familiar. Você pode ajudar os outros membros do corpo de Cristo a se tornarem líderes capacitados? Existe alguém no seu grupo ou igreja que você pode apoiar, que pode apoiar o seu crescimento espiritual? Não precisa responder para mim não, você pode responder notando no papel. Você pode responder para o seu grupo aí, a interação do grupo. Discipulado. Aprender a ser um líder eficaz requer aprender a ser mais como Cristo. Lembre-se que o exemplo de Cristo é servir a outros. A liderança requer maturidade necessária para entender que você não deve esperar as condições adequadas. Comece onde você está. Aí já pula para a página 13, que tem exercício aí também, página 13. Continua. Já vai perguntando aí na página 13, 12 e 13. Deu 5 minutos, agora olhe para essa pessoa. Diga assim, anota aí na sua apostila. Cansaço não é desculpa. Fala, anota aí, cansaço não é desculpa. Aí você se despede dela, agradece e volta para o seu lugar que nós vamos continuar aqui. Diga assim, obrigado, depois a gente se envolve de novo. Até daqui a pouco. Vamos continuar, gente. O primeiro nós falamos aqui sobre a formação do líder e a importância de nós termos uma liderança firmada na direção do Senhor. E para que uma liderança esteja firmada no Senhor, nós vamos para o ponto 2. Item 2 aqui, a oração de um líder. Diga assim, todo líder precisa, necessita, depende da oração. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, não existe liderança sem oração. Diga assim, não existe liderança sem oração. Diga assim, sem oração, nós estamos à deriva. Diga assim, sem oração, nós estamos perdidos. Diga assim, sem oração, tradução 2024, Marcos Brunner, diga assim, sem oração, estamos lascados. Não existe, olha para mim agora, não existe liderança sem oração, gente. Ezequiel, capítulo 22, verso de número 30. Vamos todo mundo ler o que está escrito aqui, você consegue ver? Então vai comigo, procurei. Não, tá feio, está todo mundo na mesma versão aqui, ó. No 3, 1, 2, 3. Diga assim, misericórdia. Deus não encontrou nenhum.
Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Pergunte assim: se Deus procurar, Ele vai te achar na brecha? Ele vai te achar disposto? Ele vai te achar disposto a pelejar por essa terra, a orar por essas pessoas? Reduziu glória. Até na live reduziu glória uma hora dessa. Diga assim: a oração de um líder. Pode passar, Feitosa. Diga assim: a oração de um líder. A eficácia na liderança pública é determinada pela vida particular do líder. Não existe esse negócio. A minha vida é a minha vida e o ministério é o ministério. Com Deus isso não funciona. Não existe esse negócio. Eu sou crente na igreja, lá em casa a panela está voando. Não existe isso. Pastor, eu estou na igreja, eu sou crente no domingo, segunda-feira eu estou dando pernada nos outros. Isso não existe. Pastor, domingo eu estou na igreja, sábado eu estou na consagração, mas sexta-feira eu estou na swingueira. Diga assim: não existe. Diga assim: a vida particular do líder é quem vai determinar a eficácia na liderança que as pessoas vão ver. Quando você vê um líder que você admira, pode ter certeza que essa pessoa, naquilo que você não está vendo, ela está fazendo muito para chegar próximo do Senhor. Ela está renunciando por muitas vezes, ela está dormindo pouco, ela deve estar em oração, precisa estar em aperfeiçoamento, para que a liderança, quando ela se torna pública, ela não se torne vazia. Quando as pessoas olhem para você, elas não vejam uma liderança vazia, mas elas olhem para você e se espelhem na liderança que vocês vão exercer. O líder sabe o que tem que fazer, sim ou não? Sabe. E as pessoas conseguem entender quando você começa a mudar as coisas. Quando você bate o olho e você vê que está tudo desorganizado, o olho do líder fala: nós vamos resolver assim, assim, assim e assim. Quem está me entendendo aí? Quando nós vamos chegar para fazer um aconselhamento bíblico, se você não tiver Bíblia, se você não tiver oração, você vai aconselhar como? Ah, você vai falar bem assim: não, é que eu vi um vídeo lá no TikTok, aí o pastor falava que tinha que fazer isso. É assim que você vai fazer aconselhamento bíblico? Não. Você precisa estar na brecha. Diga assim: eu preciso estar na brecha. Neemias era um homem de oração. Seu diário particular, que se tornou público para nós, por meio do seu livro no Antigo Testamento, guarda várias de suas orações, que começam com o que aparece no primeiro capítulo, por suas conversas com Deus. Conhecemos em maior profundidade a vida particular desse homem tão único que foi Neemias. Quando nós vemos aqui no capítulo 1 que a gente leu, Neemias ele ora mais de uma vez. Ora diversas vezes. Diversas vezes Neemias está orando, jejuando, chorando e pranteando por um povo que estava distante dele, que estava em condições diferentes da dele. Neemias, apesar de ser copeiro do rei, ele estava comendo bem ou não estava? Estava comendo bem ou não estava? Copeiro do rei, estava comendo bem ou não estava? Tu acha que tinha uma conserva para ele comer com farinha lá? Ou tu acha que o rei era só na picanha para cima? Picanha para cima. Conservinha com cebola é bom que é uma beleza, mas não tinha lá não. E quem provava tudo isso, quem se alimentava de tudo isso, era Neemias. Você acha que Neemias dormia bem, sim ou não? Sim ou não? Sim. E ele se colocou na brecha por um povo.
e começou a orar, jejuar e a clamar. Pastor, ainda não entendi. Deixa eu deixar claro para você. Quando você começar a liderar e você tiver discípulos, você vai chorar, jejuar e orar. Pastor, já comecei 30 vezes, ele não mudou. Você vai orar, jejuar e clamar. Pastor, eu fui lá na família dele, a família está destruída. Você vai orar, jejuar e clamar. Pastor, eu cheguei lá e está desempregado. Você vai orar, jejuar e clamar. Pastor, eu cheguei lá e ele está doente. Você vai orar, jejuar e clamar. É nesse formato até você partir para a glória. Então, se você não gosta de orar, comece a amar orar, porque você vai amar até você morrer. Pastor, não estou em oração hoje, nós vamos voltar. Amém? Pode passar, Feitosa. Antes de fazer, aí eu faço uma pergunta ali em cima. Quando um líder deve orar? Quando é que um líder deve orar? Quando? Todo dia. Quando? Na prática, a gente vai ver. O líder deve orar antes de fazer qualquer coisa. Antes de sentar para planejar, antes de sentar para traçar meta, antes de tudo, o líder deve orar. Os líderes devem orar. Quando Neemias ouviu as notícias que lhe deram acerca de Jerusalém, ele chorou, ficou de luto, jejuou e orou. Mas ainda não orou apenas por alguns minutos, nem sequer por algumas horas, mas orou por alguns dias. O líder faz muitas coisas, mas a primeira delas é a oração. Pode passar, Feitosa. Oração, diga assim, oração é a base. Depois da oração, eu continuo na pergunta, quando é que um líder deve orar? E eu trago uma reflexão. Você já parou para pensar que na maioria das nossas vidas a gente faz, planeja, executa, deu errado. Aí a gente vem para oração. Sim ou não? Sim ou não? Você já pensou o que faz com que algumas pessoas tornam-se líderes e outras perdedoras? A diferença está nisso. Diga assim, os líderes dão a oração a mais alta prioridade. Os perdedores fazem da oração o seu último recurso. É aquela coisa, eu fiz tudo, nada deu jeito, agora eu vou orar. O líder que está na direção do Senhor, ele diz, Senhor, aconteceu isso, eu venho para a oração, e dessa oração é que eu vou depois tomar a direção. Porque na oração eu já apresento a Deus a minha vida, o problema, o negócio. Deus já começa a me dar instruções para solucionar, diga assim, através da oração. Diga assim, através da oração. Nós vamos vencer através da oração. Através da oração. Olha para essa pessoa que está falando, diga assim, comece a abrir sua boca, porque é na oração que a liderança começa a vencer. Oração. Diga assim, a partir de hoje, não negocie tempo de oração. Pode passar, Feitosa. Vamos acelerar. O líder inteligente, porém que deseja agradar a Deus com sua vida, não faz nada antes de orar. Pode passar, Feitosa. Aqui a gente pode usar, por exemplo, a vida de Davi. Davi, antes de ir para a batalha, ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Orava. A família dele foi raptada. Antes dele partir para a guerra, ele fez o quê? Orou. Antes, Saul morreu. Antes dele se mover, ele fez o quê? Orou. Enquanto Davi estava em oração, vitórias estavam acontecendo sobre a vida dele e sobre o reinado dele. Quem está me entendendo aí? Por isso, por que nós devemos orar, pastor?
Porque isso demonstra que nós dependemos de Deus. Porque isso alivia a nossa carga. Porque isso libera o poder de Deus. Quando você está muito aflito, você vai lá e ora, sim ou não? Quando você se levanta outro. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então pronto. Pode passar, Feitosa. Diga se a liderança produz estresse. E o alívio ou o alívio se encontra de joelhos. É de joelho no chão que a gente vence as nossas batalhas. Pastor, eu achei que era postando lá no Facebook que resolvia. Ah, eu pensei que era fazendo textão lá no grupo do Zap. Diga assim, joelho no chão, alivia o estresse. E como é que nós devemos orar? A gente aprende com Neemias. Neemias, a primeira oração que ele faz, ele baseia a oração dele através do caráter de Deus. Ele não começa pedindo. Ele começa dizendo, o Senhor é grande, é poderoso, é temível, é terrível, mas o Senhor é bom demais. O Senhor é grande, é temível, o Senhor cumpre as suas promessas. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor tem uma posição, o poder é seu, a fidelidade é sua. Ele primeiro começa engrandecendo o nome do Senhor. Quem está me entendendo? Começa engrandecendo. Depois ele confessa o quê? Os pecados. Ele confessa os pecados tanto dele, como do povo, como da sua casa. Ele confessa o pecado não apenas dele, ele não pede perdão só por ele. Ele pede perdão, por exemplo, pelos pecados dos membros do NEF. Ele pede perdão pelos pecados da igreja. Ele pede perdão pelos pecados dos antepassados. Neemias não tinha nada a ver com a confusão. Tinha nada a ver com a confusão, mas ele vai lá e se coloca e diz assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa, perdoa meu povo, perdoa meu pai, perdoa a nossa ascendência. Nós te deixamos. Nós nos recusamos a estar na tua obediência. Isso está acontecendo porque nós fizemos isso. Ele começa o quê? A confessar. Diga assim, ele começa a confessar. Ele começa a confessar. Por que ele começa a confessar? Porque os líderes aceitam a culpa. Os perdedores, adivinha só o que eles fazem? Adivinha não. Imagine. Aconteceu contigo uma situação. Eu vou usar o exemplo de Adão e Eva. Eva come do fruto, Adão come do fruto. Aí Deus pergunta, Adão, por que tu fez isso, macho? Aí ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí jogou para a mulher. Aí Deus pergunta, mulher, por que tu fez isso? Aí a mulher, não foi a serpente. Aí joga para a serpente. Serpente! Tu é uma amaldiçoada. Não tinha mais para terceirizar, mas se tivesse aqui um outro bichinho do lado, a serpente ia falar, não, foi a árvore. Foi a própria maçã que caiu na minha boca. Diga assim, quem é bom de justificativa não é bom de mais nada. Diga assim, quem é bom de justificativa, pastor, não sei o que é justificativa, vou clarear. Diga assim, quem é bom de desculpa, quem arruma desculpa para tudo, não tem tempo de se arrepender. Uma diferença que Davi tinha para Saul era essa. Saul ficava justificando para Deus. Não, eu não obedeci porque isso. Não, eu não obedeci porque aquilo. Não obedeci. Não. E Davi, na primeira que ele pega, ele falou assim, eu errei, eu pequei, estou lascado, me perdoa. Quem está me entendendo aí? Amém. Pode passar, Feitosa. Não, volta aí, rapidinho, a última. Ele invocava as promessas de Deus e ele era específico. Diga assim, a oração precisa ser
específica. Você tem que ter um caderno de oração para você orar de forma específica. Tem gente que começa a oração, aí o pensamento vai lá na caixa prego, aí pensa no que tem que resolver amanhã, aí tem que mandar um e-mail, tem que fazer aquilo. Sim ou não? Você se ajoelha para orar, Senhor. Teve um dia desse que eu orei e estava atribulado, ó. Aí eu orei e falei, Senhor, eu te abençoo. Eu falei, não, Senhor, é o Senhor que tem que me abençoar, Pai. Senhor, pelo meu nome. No nome do... Não é no nome do Marco Bruno, não, é no nome de Jesus. Então, antes de orar, a gente tem que trazer a nossa mente para aquele lugar. E a nossa oração precisa ser, diga-se, específica. Precisamos invocar as promessas de Deus. E como é que ele falava, como é que ele disse isso? Lembra-te, Senhor, do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, e ele traz à memória as promessas de Deus. Quem está me entendendo aí? Pode passar, Feitosa? Se você quer ser um líder bem-sucedido como Neemias, precisa conhecer as 4 características das orações que Deus responde. Quem é que quer saber as orações que Deus responde aí? Ninguém quer saber. Então continua orando tudo errado. Finalizamos por hoje. Quem quer saber aí? Feitosa, a primeira oração. Oração de convicção. Você tem que ter certeza absoluta. Não deve ter dúvidas. Não deve ter dúvidas que Deus é Deus. Que Deus ele responde. Que Deus ele é vivo. Que você não está conversando com parede, com pedra. Você tem que ter fé na sua oração. Quem está me entendendo aí? Se a gente ora com dúvida, não, Senhor, não sei se... eu acho... não, meu irmão. A oração tem que ser aquela oração com fé. Como se fosse acontecer depois da tua palavra. Essa é a oração de convicção. Depois da oração de convicção, a gente tem a oração de confissão. Que é o que? Eu só consigo ser transformado quando eu começo a me confessar diante de Deus. Quando eu começo a dizer, Senhor, a gente errou, Senhor. Nós estamos vivendo isso, eu sei por quê. Porque eu errei. Eu sei que essa desgraça toda está acontecendo na minha vida por conta disso, por conta disso, por conta disso. Nós precisamos confessar. Depois que eu confesso, pode ir passando, pessoal. A terceira, eu preciso fazer uma oração segura. Como é que é uma oração segura? Eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem eu sou. E eu creio que isso vai acontecer na minha vida e ponto final. Pastor Genival Bento recebeu uma promessa de Deus. Improvável de acontecer. Improvável. Ele morava no interior de um interior no Nordeste. Ele recebeu aquela profecia que Deus levantaria ele para pregar entre os príncipes desse país. No outro dia os irmãos foram na casa dele e falaram, Genival, Bento, não acredita naquela revelação não. Aquele homem não te conhece, ele não sabe da nossa realidade. E tu tem alguns problemas, Bento. Meu irmão, quais são os problemas? Bento, tu é preto. Tem um cabelo duro. Do beição e tu é nordestino. Passa-se um tempo. A filha daquele homem morre. E ele começou a querer desistir. Ele foi para a igreja de manhã e disse, eu vou orar só meia hora. Não vou mais orar. Passou 3 horas, o bichinho estava lá de joelho no chão. Quando ele falou assim, agora eu vou pro futebol, ele sai. Correm para ele e falam, olha, tua filha morreu. Vai no pronto atendimento, a menina está morta. O médico disse para ele, olha, pode levar para casa, pode velar, porque eu já fiz tudo o que eu podia para fazer. Pode levar ela para velar, que não tem mais jeito. Ele está voltando com a menina para casa. Antes dele dobrar a rua para a casa dele, Deus fala para ele através do Espírito Santo, você está indo para onde? Volte para se mexer. Ela se levanta com a mão assim, ó,
e entregando uma profecia dizendo: papai, o homem de branco mandou eu lhe dizer que a promessa que ele lhe fez está de pé e ele não precisa de opinião humana para fazer o que ele tem que fazer. Passou-se tempo, Genival Bento está pregando em tudo que é seminário, em tudo que é grande festa. Pastor Genival Bento está sendo solicitado. Já viajou o mundo todo pregando o evangelho do Senhor. Ele conta bem assim: tu sabe o que é mais interessante? Eu continuo sendo preto, continuo sendo pobre, continuo tendo beição, mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Quem está me entendendo aí? Oração segura. Oração segura. A Bíblia ela tem mais de 7.000 promessas. Quando você começar a ler a Bíblia, quando você começar a ver o seu devocional, você vai ver tanta da promessa que você pode invocar em oração. E por último, a oração de compromisso. Porque não adianta eu apontar o erro, dizer que está errado, dizer que tem que estar, dizer que está lá, e eu não me colocar à disposição do Senhor para resolver. Não adianta eu falar: Senhor, está errado. Eu preciso ir lá e preciso consertar. Preciso me colocar na posição para consertar aquilo. Quem está me entendendo aí? Quem está me entendendo aí? Então diga a Deus assim: Deus, eu estou disposto a fazer parte da solução. Diga assim: usa-me, Senhor. Deus meu, comprometo-me a fazer com excelência a tua obra. Quando Deus ele entrega uma revelação, a gente já vai finalizar, tá? Oração de um líder. Diga assim: o líder precisa orar. E eu e você precisamos fazer parte da solução. Porque parte do problema já tem um monte de gente. Para falar que está errado tem um monte de gente. O que está faltando é gente com a mão de obra, com a disposição para fazer aquilo que é necessário ser feito. Isaías, quando ele tem uma visão, ele vê o trono de Deus, ele vê tudo acontecendo. Deus faz uma pergunta no final: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? E aí ele levanta a mãozinha dele e diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós precisamos avançar com essa disposição. Quem está me entendendo aí? Pode passar, Feitosa. E a gente vai fazer mais um exercício. Agora esse exercício vai ser impar. Nós estamos falando sobre oração. Amém? Nós estamos falando sobre oração. O que é que nós vamos fazer? Orar. Você vai ficar impar agora, você e mais uma pessoa, que não seja a sua esposa, que não seja um amigo seu. Fique com uma pessoa que você não conhece. Rapidinho, fique de pé, rapidinho. Não, assim que você não tem muita intimidade, né? Que você não tem muita afinidade, que não seja do seu nefe, que seja de outro lugar. Dupla, rapidinho em dupla. Rapidinho em dupla. Segure na mão dessa pessoa aí. Segure na mão. As crianças podem orar também. Todo mundo, gente, orando. De 2 em 2. Preste atenção na instrução agora aqui, ó. Olha só. Você vai fazer agora uma oração intercessória. Você vai interceder pela vida dessa pessoa. Essa pessoa vai falar para você: ore por determinada área da minha vida. Por exemplo, se você está com algum problema financeiro, diz assim: ore pela minha vida financeira. Se você está com alguma situação familiar, diz assim: ore pela minha família. Se você está no negócio do trabalho, diz assim: ore pelo meu trabalho. Se você está com problema com você mesmo, diz assim: ore por mim. Amém? E aí você ora direcionado com essa pessoa. Amém?
Então olhe para ela aí, olho no olho. Diga assim, aí pergunte. Você quer... Finalizou, você dá um abraço nessa pessoa, bem apertado, um abraço forte. Isso, dá um abraço bem forte, meu irmão. Pelo menos de 10 segundos aí, um abraço pelo menos de 10 segundos. Isso, um abraço de 10 segundos. 1, 2, 3, 4. Amém? Aí onde você está, levante a sua mão para o alto. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos lhe agradecer por esse momento, meu Pai, de aprendizado. Senhor, nós entendemos que o líder precisa ser formado. E a Tua glória, a Tua presença, meu Pai, os Teus direcionamentos, eles estejam sobre as nossas vidas. Hoje nós começamos a aprender, Senhor, que tudo começa através da vida de um líder. E que nós sejamos líderes e homens e mulheres de Deus. Nós não queremos, meu Pai, apenas ser usados. Não queremos apenas ter ministérios grandes. Mas queremos, meu Pai, antes de mais nada, ser homens e mulheres de Deus. Porque homens e mulheres de Deus, meu Pai, quando chegar aquele grande dia, o dia, Senhor, que nós nos encontraremos com o Senhor nos céus, que nós iremos para o juízo final, todos nós, meu Pai, entraremos no reino dos céus, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Pai, não deixa a gente se perder no meio do caminho, não deixa o inimigo nos cegar, Senhor, não deixa a gente se perder com as riquezas desse mundo, não deixa a gente se perder com as riquezas naturais, que a gente conquiste essa terra, mas que o nosso foco, os nossos olhos estejam diante da Nova Jerusalém. Meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, quero interceder por esse povo. Meu Pai, assim como o profeta Eli disse para Ana, assim eu quero declarar, meu Pai, sobre todas as orações que foram feitas neste lugar, que o Deus de Israel conceda as tuas petições em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós vamos sair da tua casa, mas nós queremos jamais, Senhor, jamais queremos sair da tua presença. Queremos te apresentar o nosso culto de amanhã, o nosso culto da família, que as nossas famílias sejam alcançadas pela tua graça, pela tua misericórdia, que as nossas famílias sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E olha só, e antes de você ir embora, olha aqui para a tela rapidinho. Até o dia 27/1, até o final desse mês, eu já vou passar aqui como é que vai ser o nosso exercício. Olhe para cá, para depois você não ficar, não entendi o que foi falado. Aí vem me entregar dia 28, dizendo que dia 27 o cachorro rasgou seu trabalho. É isso que mais o diácono Edilson escuta lá na escola. Não, pedagoga, que rasgaram o meu trabalho, o cachorro comeu meu trabalho, pegou chuva no dia que eu estava vindo entregar, deixa eu entregar aí no outro dia. Olha só, quais são os nossos objetivos durante esse mês de janeiro? É assistir todos os vídeos do Qualíder 2023 e fazer um resumo do seu entendimento e aplicação prática em cada um desses vídeos. Pastor, eu não sei por onde andam os vídeos. Quem é que já está no nosso aplicativo aí? Quem não tiver, se cadastra, você vai lá em vídeos, Qualíder 2023 já vai estar lá. Todos os vídeos disponíveis. Qual é o nosso outro exercício? Eu vou mandar para vocês, e aí vocês podem comprar também, mas nós vamos ler até o dia 27, esse livro aqui, ó. Rick Warren, Liderança com Propósito. Pastor, eu já li, leia novamente. E aqui, esse aqui, você lê, entenda, que pode ser que você seja sorteado
num dia desse aí para dar um seminário sobre ele. Amém? Prática, a gente vai aprender e nós vamos praticar. Amém? Nós vamos ter um seminário sobre isso aqui com os jovens. E aí alguns de vocês vão ministrar nesse dia. Quem está me entendendo aí? O que é para fazer então, Flávia? Cadê a Flávia? Tá ali. Atrás do mar. O que é para fazer, pastora Leonira? E o que mais? Assistir o vídeo e fazer um resumo. Até o dia 27. Pastor, eu já fiz, posso entregar? Pode. Data limite é dia 27. Tá bom? Se Deus não voltar, essa madrugada, amanhã tem culto, que o nosso culto seja uma bênção, em nome de Jesus. Amanhã é culto da família, tá? Tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Hoje à noite tem rede de jovens, culto dos jovens a Deus. Todos estão convocados a participar. Pastor, eu tenho 50 anos, eu sou jovem, tá novinho em folha. Pode ir. Vai ser lá na Betel, tá? Todos estão convidados em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça a glória dele sobre a tua vida e te dê um final de semana de paz e prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Aleluia.